que é clínico geral, e a gente tem conversado aqui ao longo do programa de hoje sobre os casos de doenças, infecções respiratórias que costumam aumentar durante o verão. Esse é o assunto de hoje no quadro Só Saúde, tá? Você deve participar enviando perguntas aí para o nosso WhatsApp, já está aqui comigo, é o 991050400. Algumas telespectadoras mandaram mensagem para a gente falando sobre como se medicar, o que fazer, o que tomar e qual é o momento, doutor, de ir até o serviço de saúde buscar mesmo ajuda. É uma boa pergunta, porque essas doenças em geral não são tão graves. Então você pode usar medicamentos naturais ou medicamentos simples, como falamos antes, que podem ser usados sem necessidade de um médico, porém até um certo limite. Ela perguntou que limite é esse. A gente, não é fácil dizer exatamente qual é o limite, claro, mas vamos imaginar o seguinte, uma febre muito alta, acima de 38,5. Para uma febre dessa existir, é sinal de que o ataque é grande desse germe externo. Então é melhor você, tendo uma febre acima de 38,5, procurar um médico. Você tem cansaço, dificuldade de respirar, também é bom falar com o médico. Uma fraqueza que a gente chama de prostração, ficar muito fraco, mal consigo me levantar. Você fala, vamos almoçar, eu não quero comer nada e nem consigo me levantar. Opa, está muito forte essa doença. Então nessas horas é procurar um médico. Se não chegar nesse nível tão grave, for uma coisa mais simples, uma dor na garganta, uma certa fraqueza, tal, tudo bem. Vai tomando aqueles remédios naturais, mas se não, procura um médico. Febre muito alta, cansaço, dificuldade de respirar e prostração muito elevada. Seriam 3 fatores interessantes para a gente pensar em ir ao médico. Muito bem, mais uma dúvida agora da Geise, do bairro das Indústrias. Ela disse que o filho dela tem 8 anos de idade e tem rinite alérgica. Ela ainda não deu a vacina contra a Covid porque ele está sempre assim, com sintomas da rinite. E ela pergunta qual o momento certo, quando eu posso dar essa vacina, já que ele já tem 8 anos, então está entre os grupos que podem tomar a vacina, né, doutor? A vacina da Covid é muito importante. A gente acabou de combater uma pandemia que de vez em quando traz pulsos e a gente não quer que ela volte com a força que já teve antes. Ninguém quer isso. A vacina ajuda demais a evitar isso e a vacina é bem-vinda. A pessoa que tem alergia, a criança que tem rinite alérgica, quer dizer, uma alergia crônica, ela pode tomar a vacina quase sempre sim. Então a resposta para ela poderia ser assim, já pode tomar a vacina, mas eu não vou fechar essa resposta, porque pode ser que a criança dela tenha alguma condição específica, uma alergia muito grande a determinada substância e pode estar presente na vacina que ela vai tomar. Então, a resposta mesmo é conversar com o pediatra que conhece a criança e perguntar se ela pode tomar a vacina. Mas eu gostei da pergunta, pensando no alerta geral, que existem muito poucas condições médicas que vão impedir alguém de se vacinar. É raro, quase todo mundo pode vacinar. Dúvidas como essa, aí sim conversa com o médico. Aproveitando a pergunta da Geise, né, que falou sobre o filho de 8 anos de idade. Essas doenças respiratórias que a gente está falando aqui, como gripe, resfriado, enfim, elas têm um risco maior em crianças e idosos, por exemplo, doutor? Tem, realmente, crianças, idosos e pessoas com alguma doença específica. Tem várias doenças aí por aí. Essas pessoas, elas têm realmente um risco maior. Por quê? A resposta é, a imunidade dessas pessoas é um pouco mais baixa. E o que é imunidade? Imunidade é a nossa capacidade própria de combater doenças, sem necessidade de remédios ou coisa parecida, nós mesmos. Então a imunidade de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que tenha outra doença, isto é, a pessoa já está ocupada combatendo outra coisa, ela é menor. Isso é provado cientificamente. Então são pessoas que têm que ter mais cuidado com a alimentação, com a hidratação e com fatores de risco em geral. Mais uma mãe aqui no nosso WhatsApp, preocupada aí com a filha, né? Diz que tem 10 anos de idade. Quando o tempo muda de repente, ela sofre com muita tosse, secreção. É uma turma de Lagoa Grande conversando com a gente. A Dilma, que é a mãe dessa criança de 10 anos. Obrigada pela sua participação. Qual é o momento, então, de se preocupar mais com essa situação, né, doutor? Acho que toda mãe tem muita preocupação quando o assunto é a saúde da criança, mas nesse caso ela fica muito preocupada, principalmente nessa mudança de clima. Muita tosse, secreção e o que fazer também para ajudar essa criança, para não ficar nesse vai e volta aí na saúde. É verdade. A Lagoa Grande é um lugar lindo, maravilhoso, viu? Quando a gente tem essa época, a gente tem a maior propensão a essas infecções respiratórias. Pelo que eu senti, a filha dela aí, se eu não me engano... Sim, pelo que me parece, sim, 10 anos de idade. Isso, uma criança de 10 anos de idade está com alguns sintomas de infecção viral respiratória. Qual é a solução? Bom, infecção viral geralmente não precisa de remédio.
Se tiver com febre alta, falta de ar muito perigosa ou uma fraqueza exagerada sem comer, aí ela vai precisar ver um médico. Se não chegar a isso, ela pode sozinha fazer o quê? Os cuidados gerais. Tomar muitos líquidos, muita água, tentar dormir bem, então respeitar o horário de dormir, respeitar o local de dormir, janela fechada, silêncio, etc. Tomar sucos e outros líquidos que ajudam a se hidratar também, como a água. Porque tem gente que fala assim, eu estou tomando água demais, eu não quero mais, sei lá, não tá tão afim. Mas se vier um suco, ela vai tomar. Se vier uma água de coco, por exemplo, vai tomar. Tá valendo também. E além disso, procurar os cuidados com o ambiente. A gente falou sobre ar-condicionado, porque hoje em dia tem um verão, agora tem um verão e fica muito quente. Não pode usar ar-condicionado. Não é que não pode. Mas, por exemplo, você vai usar ar-condicionado apenas na hora de dormir. Então você vai ligar ele só lá para as 10 horas e desligar assim que acorda. E nessas horas que não está usando, abrir todo o quarto e deixar sempre ventilar muito. Não fique mais em ar-condicionado. Reserve para a noite, para você dormir bem. Não fique usando de dia. Tem gente que deixa o quarto fechado para resfriar bem, para ficar logo friozinho. Não vale. Tem que abrir e ventilar para poder deixar o ambiente mais saudável. Com relação à manutenção, é muito importante. Bem lembrado, a também. manutenção do aparelho. Ele junta umas poeiras lá, aqui não tem jeito. Se você souber limpar, que bom. É meio difícil, tá? Fica à vontade. Mas se não, contrata um técnico, tem que fazer a manutenção. Mas é um pouco caro, eu vou gastar. Você vai gastar mais em remédio. Verdade. E vai gastar mais perdendo sua saúde. A gente falou aqui sobre a questão do combate a essas doenças. Essas orientações valem também para o aumento da imunidade, por exemplo, para evitar que essas doenças apareçam, doutor? Exatamente. A sua imunidade tem que estar sempre boa. Como eu falei brincando, nosso corpo é um castelo. Ele tem que estar sempre com um muro bom, os portões bons e os guardas bem treinados. Porque se alguém chegar querendo invadir esse castelo, vai quebrar a cara. Então a solução é a gente prevenir. Não adianta, vamos todo mundo dormir, deixa o muro fraco. Quando chegar alguém batendo no muro, bora correr lá. Não dá mais tempo, os caras conseguem entrar antes. Então a gente tem que estar sempre bem protegido com todos esses segredos de uma boa imunidade, que é uma boa saúde em geral, né? Você dorme bem, tem certeza que hoje em dia virou moda não dormir mais. São os programas tarde da noite e o cara acorda de 6 da manhã. Como é que pode dormir de 6 horas, 5 horas às vezes? A gente tem que dormir 8 horas. Foi pro show ontem, tranquilo, tirou uma folga na vida, resolveu dormir mais tarde. Tá bom, vamos tentar acordar mais tarde também. Ver se consegue fazer esse casamento de dormir boas horas de sono. Hidratar-se, evitar álcool em excesso, evitar estresse em excesso, alimentar-se bem. Tem gente agora que virou moda, eu vou ficar sem comer um dia aí para emagrecer. Você vai pegar uma doença. Vai ficar magro, quer morrer junto, vai ser enterrado num caixão bem magrinho. Não faz isso não. Toma cuidado com a saúde. Com certeza. Orientações aqui do doutor Felipe Gurgel. Obrigada pela sua participação. Uma feliz semana para você, viu, doutor? Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos e saúde para todos. Para nós. Até mais. Obrigada, viu? Mais uma vez.